Completando nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre mais um outro jogador deixando esse elenco do Goiás, e esse até de uma forma surpreendente, com boa passagem pelo Corinthians, no Red Bull Bragantino, nem sequer jogou no Goiás, tinha um contrato longo e acabou já rescindindo o seu vínculo, que é o volante, o Ianan, acho que é essa a pronúncia, o Ianan Gabriel, tem apenas 18 anos de idade, pode fazer uma função como um primeiro volante, até mesmo como um terceiro zagueiro, uma boa saída de bola, chegou com uma boa expectativa no Verdão, após atuações interessantes, tanto pelo Sub-17 do Corinthians e também no Red Bull Bragantino, na mesma categoria na temporada passada. Por que eu digo que é até surpreendente? Ele firmou um contrato no Goiás até janeiro de 2025. Essa informação também lá do meu parceiro Vitor Pimenta, do Mais Goiás, o cara sabe tudo das categorias de base do Verdão. O Eduardo Pinheiro também, verifiquei com ele a respeito dessa história, o Goiás rescindiu o seu contrato de forma amigável. E aí pode ter alguma questão de avaliação técnica, até porque quando ele foi contratado, se eu não estiver enganado, mais ou menos uns 2 meses atrás, né, junto ao Red Bull Bragantino, ele estava passando por uma fase de avaliação e aí sim, sendo aprovado, chegaria para o time sub-20 do Goiás. E por que eu digo isso? Ele rescindiu esse seu vínculo e fechou com o Nacional da Madeira, acho que esse é o nome certo, essa equipe da primeira divisão portuguesa, aliás, esteve em Portugal por muitos anos na primeira divisão, atualmente está na segundona, equipe tradicional dentro do futebol local. Firmou um contrato longo por lá e o Goiás também não mantendo nenhum percentual futuro, né, da venda do atleta, exceto pelo mecanismo de solidariedade. Acharia um bom jogador, mas obviamente chegando como uma aposta, né, um jogador para ser avaliado dentro das categorias de base do clube, fica difícil cobrar algo a mais, já que os caras já estão ali dentro, né? Apenas 18 anos, foi capitão também do Corinthians na equipe sub-17, titular em 17 dos 20 jogos que ele realizou pelo Red Bull Bragantino no ano passado, uma função interessante como zagueiro, como volante também, 1,82 m de altura, boas inversões de jogadas, achei um jogador bem interessante nos vídeos que assisti dele e até mesmo por esse currículo, né? Não é qualquer jogador que com somente 18 anos faz boas partidas no Corinthians, também no Red Bull Bragantino, uma pena não tendo sequência no maior do Centro-Oeste. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito desse outro volante, até de forma surpreendente, né? Nem sequer estreou pelo elenco sub-20 do Verdão. E também sobre a janela de transferências no futebol europeu. Ela que nas principais ligas fica aberta até o dia 1º de setembro, então o Goiás ainda pode perder alguns dos seus jogadores, seja no elenco profissional ou até mesmo nas categorias de base. Como por exemplo, no profissional, alguns jogadores sem muito espaço, como o Apodi, o próprio Alisson, o Diego Gonçalves, o Gabriel Novaes, nenhum desses jogadores que até tiveram seus nomes especulados em equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, talvez uma ida para o futebol europeu, ou até mesmo, por exemplo, as ligas mais alternativas, né? Polônia, Portugal, Lituânia, por aí, nesse nível, acho que são jogadores muito caros, né? Porém, no Brasil ainda só está aberta a Série C do Campeonato Brasileiro para as equipes da Série A ou também da Série B, somente no finalzinho de dezembro, né, que reabre a janela após o final do Campeonato Brasileiro. Até mesmo para os outros jogadores com mais destaques dentro desse elenco atual do Goiás, o mundo árabe também pode ser uma alternativa, sem sombra de dúvidas, pelo menos alguma novidade a respeito de outras saídas para esse mercado a gente pode ter no Goiás. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, tanto sobre esses dois jogadores, essa movimentação nas categorias de base do Verdão, né? O Goiás que contratou também um meio-campista interessantíssimo, ex-Palmeiras, teve a concorrência do Grêmio, do Atlético Mineiro também. Vou deixar para vocês esse vídeo na tela final. E sobre o elenco profissional também, outros jogadores que podem deixar o clube alviverde, tem contrato no fim, também sendo pouco aproveitado pelo técnico Armando Evangelista, onde ele já deixou claro, né, que gosta de trabalhar com elenco mais está finalizando a 8ª parcela do IPVA em Goiás de diversas placas. Você pode consultar se tem alguma dívida em aberto lá no seu carro ou na sua motocicleta, só baixar o aplicativo que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você consegue verificar se tem qualquer tipo de dívida, seja em relação ao IPVA, multas de trânsito, licenciamento em geral, todinho lá gratuitamente na Zapay. Tendo essa dívida em aberto, pode utilizar o nosso cupom Goiás25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também pode parcelar essa sua dívida em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Não perca essa oportunidade, vou deixar mais detalhes da Zapay, tanto aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, quanto também no primeiro comentário. A principal ou a mais certeira contratação do Goiás nessa temporada de 2023, e por que não, se não nos últimos anos, né? Que é o português Armando Evangelista, treinador muito bom, 49 anos de idade, querendo colocar ele um ano mais velho ainda, né? Que já vinha de um trabalho espetacular, Marouca. É óbvio, muito difícil, uma adaptação na metade da temporada, mas desde o momento que o Goiás contratou o treinador, eu já havia
gravado um vídeo aqui falando que, independente do resultado, pelo menos o Goiás buscaria uma solução diferente no mercado. Pode chegar e não dar certo, assim como, por exemplo, o Felipe Ferreira, que no começo do ano, quando foi contratado, todo mundo achou uma baita contratação. Enfim, acaba não funcionando, faz parte do futebol. Mas, pelo menos você muda a filosofia. Uma contratação mais cara, porque o cara ganha em euro, então pelo menos, se ele ganhar 100 mil euros, já é 500 mil reais, não seria nenhum absurdo para os padrões do futebol europeu e principalmente, né, após a sua boa temporada no Arouca. Então, por essas duas questões, tanto de você diferenciar, não trazer, por exemplo, um treinador, nada contra os caras, né, mas, por exemplo, do nível de um Jorginho, um Eduardo Barroca, um Jair Ventura, que nesse momento seria voltar para o mesmo no Goiás, poderia dar certo também, sem sombra de dúvidas, mas era fazer mais do que já tinha aqui no Brasil. E aí você busca um cara de fora que não estava encostado, não é um medalhão e vem de um baita trabalho com uma equipe que também tem as suas limitações do futebol local, como o do Arouca. Até aqui o Armando Evangelista pelo Goiás soma 13 partidas, né, sendo 10 delas no Brasileirão e 3 na Sul-Americana. Venceu 5, empatou 3 e perdeu outras 5 nas últimas 6 rodadas da Série A. O Goiás ficando 6 jogos invictos, né? Sim, realmente é quase inacreditável. Eu não esperava o Goiás ter uma sequência de 5, 6 jogos de invencibilidade. Tomara que com pelo menos mais uma dessa, independente se o Goiás perder, pode ser que perca aí nas próximas rodadas, a gente não sabe do futebol, mas possivelmente engatando mais uma outra sequência de 5, 6 partidas sem derrotas. E o melhor, vencendo 50% desses jogos, né? Por exemplo, uma outra sequência de 3 vitórias em 6 rodadas, o Goiás fatalmente estará na Série A de 2024. E com esse ótimo trabalho, o Edmilson Pinheiro foi perguntado pelo André Rodrigues se já tinha alguma novidade mais forte, né, mais plausível em relação à renovação do Armando Evangelista. O Edmilson comentou o seguinte, abre aspas, não, nós vamos deixar as coisas naturalmente, vamos deixar o Armando fazer o trabalho dele. Focar no Campeonato Brasileiro, isso daí vai acontecer no momento certo. Independente de qualquer situação, eu faria um convite para o Armando sem sombra de dúvidas. Irei fazer, não cabe a mim, mas irei fazer com o presidente do conselho, porque é um pessoal que trabalha muito competente, fecha aspas, né, foi o que disse o Edmilson, em relação a fazer esse convite para o Armando Evangelista, independente do que acontecer daqui até o final do ano, visando a temporada de 2024. Lembrando que o Armando Evangelista tem um contrato muito curto no Goiás, né? Eu até fiquei assim, curioso, porque como que eles aceitaram um contrato de apenas 6 meses, né? Aqui no futebol brasileiro. Geralmente, quando você traz uma comissão técnica, principalmente agora o Armando, né? No seu primeiro trabalho, se eu não estiver enganado, deixa eu até verificar isso aqui, como treinador e como jogador também, né? Seu primeiro trabalho fora do Brasil, eu pensei que ele iria exigir pelo menos um contrato de uma temporada europeia, né? Que começa na metade do ano e acaba na metade também do outro ano. Aceitou esse convite de 6 meses e, segundo o Edmilson Pinheiro, irá fazer esse convite no momento certo, independente do resultado, para a temporada de 2024. Inclusive, na semana passada, por que o André perguntou isso, né? Se teve alguma atualização. O Edmilson colocou o seguinte, né? Evidentemente que é cedo ainda, precisamos consultar e ter mais calma na tabela, mas já dei o toque nele e brinquei 2 vezes. Ano que vem a gente faz isso, ano que vem a gente faz aquilo. Se o Goiás estiver na Série A, né, independente do presidente ou CEO, o Edmilson já havia garantido, depois daquela vitória contra o América Mineiro fora de casa, que já tinha dado toques, né, umas brincadeiras, enfim, visando já a temporada de 2024 com o Armando, inclusive até sobre contratações, abre aspas. Já falei com o Armando, o Arley está de olho em uma promessa, já estamos consultando o Armando, já dei 2 toques nele, visando o ano que vem, independente do resultado, fecha aspas, basicamente nesta mesma linha, tanto sobre opiniões, estilo de jogo e até mesmo contratações, nesse caso envolvendo o Arley, o Edmilson e o português do Verdão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, aliás, o português da comissão técnica, já que o Goiás tem o Rafael Guzzo também, né, que é um português, esse no meio de campo. Pode opinar aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto, boas declarações, né? O Armando Evangelista, quando foi perguntado sobre isso na coletiva de imprensa, ele despistou, né? Falou que não está no momento certo, pensa agora no próximo jogo contra o Corinthians, mas ressaltou a confiança que a diretoria do Goiás deu para o seu trabalho e também o próprio Edmilson comentando também sobre essa evolução de mentalidade dentro e fora de campo, com o Goiás muito satisfeito, né, com a sua escolha até aqui, é um baita treinador, né, tomara que consiga os seus objetivos também